São 10 horas da manhã. A capital paulista amanheceu com uma garoa fina. A temperatura mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 21. Veja os destaques de hoje. Alimentos orgânicos são mais caros e saborosos e saudáveis. Vamos descobrir na Feira do Produtor Orgânico, aqui no Parque da Água Branca, em São Paulo. O uso excessivo de tecnologia causa os mesmos efeitos no cérebro que o vício em drogas químicas. Uma grande barreira ao desenvolvimento da leitura é o alto preço dos livros. Pensando nisso, a companhia Livros na Cidade surgiu para oferecer livros de qualidade a preços populares. Exposição Internacional de Pablo Picasso destaca a influência do artista na arte espanhola. Menos da metade da rede de escolas públicas não possui computadores, internet e às vezes até energia elétrica. Foi aprovada a PEC da Bengala, medida que impedirá que a presidenta Dilma indique 5 novos nomes ao STF. Bom dia, está no ar o MAC Notícias. O Senado aprova a PEC que exige diploma para exercício da profissão de jornalista. Veja na reportagem de Caio Araújo. A PEC 33/2009, que restabelece a exigência do diploma em jornalismo para a prática da profissão, foi aprovada no Senado por 60 votos a 4 e segue agora para a Câmara dos Deputados. O texto original 386/2009, de autoria do deputado Paulo Pimenta, foi aprimorado pelo senador Antônio Carlos Valadares e entrou em votação no último 7 de abril, em comemoração ao Dia do Jornalista. Qual é a posição do sindicato com relação à PEC 33/2009? Nós somos favoráveis à PEC do diploma, né? Eu acho que é o caminho que nós temos para reaver, né, a exigibilidade do diploma para o exercício profissional. Quer dizer, por sinal, é o único caminho que nós estamos vendo até o momento. Todos os 32 sindicatos de jornalistas brasileiros, mais a Federação, a FENAGE, se empenham pela aprovação. Quem é que ganha com a desregulamentação da profissão de jornalista, né? Seguramente não é o jornalista. Primeiro porque rebaixa a profissão que tinha já uma exigência de padrão acadêmico para o seu exercício e agora não tem mais, né? Só isso aí já diz, jornalista qualquer um pode ser. Para o advogado e jornalista André Zanardo, um dos fundadores do site justificando.com, a emenda é o indício de controle da informação em favor das empresas de comunicação, que veem a internet como concorrente. Eu acho que é uma questão que está sendo levantada novamente, mas ela já foi posicionada na mais alta corte do país. Então eu acho que já é uma questão que já é ultrapassada. A democracia ela deve seguir. Ela não deve ficar voltando aos pontos que já foram solucionados, a não ser que tenham novos pontos, o que não tem. Informações que são veiculadas hoje na internet são feitas por veículos organizados administrativamente. Quantos desses têm jornalistas e quantos desses não produzem uma informação extremamente valiosa e específica? Seja aí um pequeno instituto de psicologia, seja alguém voltado aos direitos humanos, um blogueiro, enfim, que tem uma atividade econômica rentável, com uma comunicação e uma formatação que muitas vezes fala, isso é jornalismo. Os preços dos medicamentos sofreram um reajuste anual no mês de maio, e o problema é que estão ficando cada vez mais caros. Os genéricos, que eram uma alternativa, agora estão cada vez menos em conta que os de referência. Veja na reportagem de Gabriela Prado. No dia 31 de março deste ano, o governo federal autorizou reajustes nos preços dos medicamentos, que aumentaram de 5% a 7,7%, de acordo com os níveis da concorrência. O reajuste atingiu cerca de 9 mil medicamentos, entre eles antibióticos, anti-inflamatórios, diuréticos e até aqueles que são de uso contínuo para o tratamento de doenças graves. Você percebeu um aumento no preço dos remédios? Então, eu percebi devido à compra que a gente faz todo mês para minha avó de insulina, de remédio para diabetes, e ao decorrer do mês, conforme vai comprando, no fim do mês você vê a diferença em torno assim, de 100 até 200 reais de diferença. Como já é fidelizada a farmácia, você acaba comprando sempre no mesmo lugar, e como é um remédio você não pode abrir mão. Remédios que eu comprava com preço bem menor, agora eu estou indo comprar, está praticamente assim, mais do que acho que... Eu acredito que não tenha sido nem perto da inflação. Segundo o Ministério da Saúde, os preços variam de acordo com o grupo pertencente de cada medicamento.
O grupo 3, que são os remédios de maior valor e de uma alta tecnologia, sofreram um aumento de 5%. Já os do grupo 2, que são caracterizados pelos antibióticos, sofreram um aumento de 6,35%. Os do grupo 1, que são de maior concorrência e o maior índice de procura, sofreram um aumento de 7,7%. Para o Ministério da Saúde, a fixação dos valores se deram através de 3 critérios: produtividade da indústria, variação de custo dos insumos e a concorrência dentro do setor. Uma vez que você tem o mesmo produto de laboratórios diferentes, você aumenta a concorrência, o preço deles a tendência é que as indústrias acabem diminuindo os seus preços para venderem os seus produtos. Ainda não diminuiu, mas as pessoas estão fazendo uma pesquisa maior. Elas entram, perguntam o preço, às vezes voltam, às vezes não voltam. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, a Sindusfarma, no ano passado houve um aumento médio de 15% nos custos de produção das empresas do setor e uma desvalorização de 27%, o que impacta os custos de produção. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana a PEC da Bengala. O projeto aumenta de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória dos ministros dos tribunais superiores. Mais informações com o repórter Alexandre Pucci. Bom dia! Foi aprovada na Câmara dos Deputados a PEC da Bengala, o projeto que aumenta de 70 para 75 anos a idade para a aposentadoria compulsória dos ministros dos tribunais superiores, entre eles o Superior Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar e Tribunal Superior Eleitoral. Alguns classificam a aprovação da PEC como uma manobra política que impedirá que a presidenta Dilma indique 5 novos nomes ao STF. Na conjunção atual, até 2018, os ministros Celso de Mello, Marco Aurélio de Mello, Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki e Rosa Weber se aposentariam por completar 70 anos. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aproveitou que o plenário estava quase completo para a aprovação da MP do ajuste fiscal e propôs a PEC que foi aprovada. Alexandre Pucci para o MAC Notícias. Alimentos orgânicos é um assunto ainda polêmico para os brasileiros. Veja na reportagem de Monique Amorim. O alimento orgânico não é somente sem agrotóxicos, como se veicula normalmente, mas também sem qualquer outro tipo de produto que possa vir a causar algum dano à saúde dos consumidores, como adubos químicos, corantes, hormônios, entre outros. Saúde versus economia. Essa é uma das principais discussões quando se fala de alimentos orgânicos. A vantagem para o produtor é que você tem um trabalho limpo, sadio no campo, né? É uma nova tendência, não tem o que fazer. Infelizmente os produtos são um pouco mais caros, mas o custo-benefício ainda é melhor e o sabor é incomparável. Faz 2 anos que a gente só come alimentos orgânicos e toda a papa dele é feita com alimento orgânico. Os alimentos orgânicos vieram para ficar. Além de serem comercializados cada vez mais, eles conquistam novos adeptos todos os dias. A Feira do Produtor Orgânico acontece de terça, sábado e domingo, das 7 ao meio-dia. E hoje em dia tem uma variedade muito grande de produtos orgânicos. Não é só, como você falou, as verduras, os legumes, nem as frutas, né? Tem outras áreas, né, que tá crescendo, né? Atualmente eu estou com alguns amigos abrindo um restaurante de produtos orgânicos e a ideia é inserir no cardápio os produtos de uma maneira gradativa e posteriormente ser um cardápio 100% orgânico. Eu acho que o valor é limitante para a maior parte da população, mas mesmo assim a gente observa que várias pessoas estão tentando partir para os alimentos orgânicos, principalmente para as crianças e para uma melhor saúde e um melhor bem-estar. Consumir alimentos de qualidade não é algo exclusivo de restaurantes. A nova tendência agora são os food trucks, que trazem uma legislação específica. A repórter Nicole Lima traz mais informações. Bom dia! Cachorro-quente, pipoca, pastel, churrasco. A venda de comida nas ruas sempre foi uma tradição em São Paulo. Mas até o ano passado, apenas as vans que vendiam cachorro-quente eram atendidas por uma legislação específica. Agora, a Lei Municipal 15.947/2013 vai abranger o funcionamento dos mais variados segmentos gastronômicos, inclusive os tão falados food trucks, aqueles veículos customizados onde são preparados e vendidos alimentos mais refinados. Como nos Estados Unidos, os food trucks ganharam o gosto popular.
e, além de atrações para a cidade, viraram negócio para muita gente. Mas não é barato não. Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, o valor mínimo é de R$ 192,65. O custo anual da permissão de uso corresponde a 10% do valor venal do metro quadrado, onde será instalada a barraca, o carrinho ou o furgão. Nicole Lima, para o MAC Notícias. E veja a seguir, tecnologia vira vício e é comparado ao uso de drogas. O MAC Notícias volta em instantes. O uso exagerado de aparelhos eletrônicos e da internet pode ser identificado como um distúrbio psiquiátrico. Os sintomas são parecidos com os de vícios de substâncias psicotrópicas. Toca o despertador e antes de qualquer outra coisa, você dá uma olhada rápida no celular para checar mensagens, e-mails e todas as suas redes sociais. Pode até parecer um hábito normal, mas o uso excessivo do smartphone pode ser considerado um vício. Para Vinícius e Amada, controlar a utilização do celular e desabilitar notificações de aplicativos ajudam a evitar o uso exagerado. O publicitário de 33 anos chegou a ter crises de pânico após ficar 24 horas conectado por causa do trabalho. Na Paulista eu comecei a ficar sem ar. Daí eu chamei o SAMU, chamei alguns amigos para me socorrer. Daí chegou lá no pronto-socorro e eles falaram, não, isso aí parece pânico, né? Vai procurar um psiquiatra. E eu procurei, realmente era pânico. E em questão, sei lá, de 3 meses eu comecei a readaptar minha vida. Não ficar tanto no celular, dividir a demanda do trabalho com outra pessoa para não ficar tão dependente. E hoje em dia já não considero mais tão dependente. Nomofobia é um medo ou sensação de angústia, sentidos quando alguém se considera incomunicável por estar sem celular ou internet. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Google, 73% dos brasileiros que possuem smartphones não saem de casa sem eles. Estudos apontam que as mudanças causadas no cérebro pelo abuso da utilização da web são similares aos efeitos de drogas químicas como o álcool e a cocaína. Psicóloga da área de dependência tecnológica do Hospital das Clínicas, Dora Sampaio, ressalta as características da nomofobia e alerta que os sinais de abstinência podem ser parecidos com o de vício em substâncias. Bom, são várias características que diz pra gente que a pessoa tem uma dependência de celular. Né? Dentre elas, ficar pensando o tempo inteiro, né, no que está acontecendo no celular, gastar dinheiro para cada vez estar com um celular mais potente, ter uma certa ansiedade ou alguma excitação antes de estar ligada no celular. Então é como se regulasse um pouquinho o humor desta pessoa. A abstinência, ela é parecida. Se por alguma razão ela não pode usar, ela fica extremamente irritada e impaciente. Bianca. Entre a dificuldade do acesso a todo um aparato tecnológico para o ensino e a conexão excessiva pelos alunos aos aparelhos móveis, a coordenadora da Escola Estadual Visconde de Congonhas do Campo, localizada na zona leste de São Paulo, fala da dificuldade de ministrar esse acesso limitado aos computadores e de como prender a atenção dos alunos que estão sempre conectados aos seus celulares. Segundo uma pesquisa feita pela ONG Todos pela Educação, menos da metade da rede de escolas públicas não possui infraestrutura. Não há computadores, internet e muitas vezes energia elétrica. A Escola Estadual Visconde de Congonhas de Campo, do bairro Tatuapé, região Zona Leste, possui apenas uma sala, com menos de 10 computadores funcionando, para turmas de 30 alunos. Isso há mais de 10 anos que foram introduzidos. Uma parte de alunos fica na sala, 10 alunos, aí troca, 10 podem vir até a sala, só que é problemática. Quem ficará com os alunos, sendo que só tem um professor por sala? Com a ausência de uma tecnologia que dê suporte e dinamize o ensino, muitos alunos buscam seus celulares como uma saída para ampliar o conteúdo ou para se conectarem a eles. Como prender a atenção dos jovens em meio a esse universo digital? A coordenadora do ensino fundamental
explica que é necessário saber equilibrar e introduzir o universo digital às aulas e que o certo não é proibir, mas disciplinar o aluno a utilizar o dispositivo da melhor maneira. Se o professor conseguir, de alguma forma, misturar as duas coisas, eu acho que a gente consegue minimizar um pouco essa problemática, para que o aluno consiga perceber que ele tem um mundo de informações, mas que ele tem que saber coordenar, ele tem que saber onde procurar a informação da qual ele precisa, né? E o professor tem esse papel. Universalizar o acesso à banda larga e triplicar a oferta de computadores por aluno da rede pública, como previsto no Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso, devem ser prioridades. Diante desse cenário, o país ainda está muito distante dessa meta de transformar o sistema público educativo. Esporte agora. A noite desta quarta-feira reserva grandes emoções nos gramados em todo o país. Isso porque os 5 times brasileiros que disputam a Taça Libertadores entram em campo em busca de uma vaga nas quartas de final. E a situação fica ainda mais complicada é a do Corinthians, certo, Gabriel? É isso aí, Lucas. A situação mais difícil é a do Corinthians, que precisa reverter uma derrota de 2-0 sofrida na última quarta-feira para o Guarani do Paraguai para alcançar as quartas de final. Para complicar as coisas para o técnico Tite, ele não vai poder contar com o atacante Emerson Sheik, punido pela Conmebol pela expulsão no último clássico diante do São Paulo na fase de grupos. No treino desta terça-feira, o técnico Tite esboçou o time com o atacante Malcom, de 18 anos, que vai entrar como titular pela primeira vez na Taça Libertadores. Situação mais fácil do time da capital é a do São Paulo, que venceu o Cruzeiro na última quarta-feira por 1-0 e tem a vantagem do empate nesta noite. Para facilitar as coisas para o técnico Milton Cruz, ele vai poder contar com o Michel Bastos, recuperado de dengue, e com o atacante Alexandre Pato, que com 12 gols na temporada é o artilheiro do time no ano. No outro confronto entre brasileiros, Atlético Mineiro e Internacional medem forças no Beira-Rio nesta noite. Depois do empate por 2-2 no Independência, o Colorado possui a vantagem de poder empatar por 0-0 e 1-1 para alcançar as quartas de final da Libertadores. Com o destino dos 5 times brasileiros sendo definido nesta noite, emoção é o que não vai faltar nos gramados pelo Brasil. Gabriel Fidalgo para o MAC Notícias. Realmente essa quarta-feira vai ser uma noite especial para o futebol brasileiro. Corinthians e São Paulo jogam o seu ano nessa quarta-feira. O Corinthians vai ter que jogar muito para reverter esses 2-0 do Guarani do Paraguai e o São Paulo com a vantagem do empate. Quem também entra em campo é o Galo Mineiro, com o espírito da Libertadores de 2013 para chegar ao seu bicampeonato da Libertadores da América. E no próximo bloco, você vai ficar sabendo, exposição de Pablo Picasso é um sucesso em São Paulo. Voltamos em instantes. E agora, vamos aos destaques dos principais jornais do mundo. O norte-americano The New York Times destaca que Obama encontra uma voz mais ousada para tratar das questões raciais dos Estados Unidos. Já o The Washington Post diz que atitudes contra os Estados Unidos diminuem no Paquistão. O espanhol El País conta que o partido do governo, o PP, estuda um modelo eleitoral que reforça os principais partidos. A principal publicação semanal da Alemanha, o Der Spiegel, diz que o governo alemão e o serviço secreto do país, o BND, estão aliados contra os interesses dos alemães. O francês Le Figaro destaca que o Egito está à beira da guerra civil. O inglês The Times conta que os gregos criaram um imposto sobre saques em dinheiro para tentar conter a crise do país. E o argentino Clarín destaca que o lucro melhorou sob pressão sindical. Nicole Lima para o MAC Notícias. Feiras de livros com preços populares ganham cada vez mais espaço em praças e locais públicos da cidade de São Paulo. Veja na reportagem de Marina Chiappetta. O brasileiro gosta de ler?
O sucesso das feiras realizadas pela Companhia Livros na Cidade aponta que sim. O que impede uma maior aproximação da população e a leitura são os altos preços praticados no mercado. Por isso, feiras como esta, com preços populares, têm ganhado espaço e ocupado as ruas da cidade. Atualmente, existem feiras no Largo do Paissandu, na Barra Funda e aqui na Paulista. Criou-se um estigma, né, no Brasil, todo mundo já ouviu essa prática, que o brasileiro não gosta de ler. E a gente viu que não é isso, não é o movimento que a gente tem na feira, porque o preço é mais barato e porque está num lugar de fácil acesso. Hoje, para muita gente, é difícil você ir num shopping, para ir numa livraria e pagar R$50 em um livro, entendeu? Aqui com R$50 você compra 4, 5 livros. Que a ideia toda é incentivar a leitura e o hábito de leitura, né? Os valores de livros em comparação às livrarias está bem diferenciado. Eu vim no teatro aqui, vi que estava parado aqui esses livros e vim procurar um livro Xamã, mas eu acabei achando esse. Acabei de levar mais 2 livros para o meu filho, ontem já levei mais 4 e assim, já virou parada aqui, obrigatória daqui. Segundo dados do Ibope, existe hoje no Brasil cerca de 88,2 milhões de leitores. O intuito é que com projetos como esse, o número suba cada vez mais. As minifeiras incluem livros de diversos temas e para todas as idades, favorecem o surgimento de novos hábitos de leitura, além de melhorarem o aproveitamento de espaços públicos. Eu, como gosto muito de ler, achei ótimo, vi que tem vários temas que eu gosto, estou vendo que o preço é bem acessível. Você ter a possibilidade de, no seu caminho do trabalho, voltando à faculdade, parar numa feira de livro, que é uma mini bienal, você pega livro, manuseia, abre, vê e leva por um preço super... A partir de R$5, a gente tem livros ótimos. O canal HBO lança a série ambientada na Boca do Lixo dos anos 70. Mais informações sobre a série com a repórter Thaís Pérez. Bom dia! Magnífica 70 é a primeira produção de época do canal a cabo no Brasil. A história apresenta os bastidores da produção cinematográfica na região central de São Paulo, que ficou conhecida como Boca do Lixo, onde foram produzidas pornochanchadas e filmes independentes na década de 60 a 80. Apesar de não ter nenhuma pretensão documental, a série recria bem o ambiente da época e mostra a rotina dos diretores e cineastas nos galpões de filmagem da Luz. O diretor-geral, Cláudio Torres, diz que cada episódio apresenta uma fase diferente da produção independente. O Bar Soberano, ponto de encontro de diretores e atores... O Bar Soberano, ponto de encontro de diretores e atores, e Solange Hernandes, funcionária da censura, que foi a pedra no sapato de muitos artistas da época, também serão relembrados. A estreia é para o dia 24 de maio. Thaís Pérez para o MAC Notícias. A exposição de Pablo Picasso está movimentando as ruas próximas à Praça da Sé. Cerca de 50 mil pessoas já visitaram o local, repleto de obras originais, como a famosa Guernica. O Centro Cultural Banco do Brasil, localizado no centro de São Paulo, foi o escolhido para abrigar mais de 90 obras de Pablo Picasso. Batizada de Pablo Picasso e a Modernidade Espanhola, a exposição foi montada em forma de percurso organizado em 8 módulos. Pablo Picasso foi um dos grandes nomes do cubismo. O movimento representava as formas da natureza por meio de figuras geométricas e influenciou o modernismo no Brasil. O educador do Centro Cultural Banco do Brasil, Roberto Santos, ressalta a importância do trabalho de Picasso para a arte mundial. O Picasso ele rompeu com os rigores da arte clássica, trazendo um novo olhar de inovação para a história das artes. Então, Picasso ele foi aquele que abriu caminhos por um novo olhar, por uma nova perspectiva e também por um aspecto criativo em seu próprio fazer artístico, dando a outros artistas essa mesma ambição, essa mesma vontade de abrir caminho para o novo. Com curadoria de Eugênio Carmona, a exposição também traz obras de nomes como Miró, Dalí e Oscar Domingues. Todos eles dialogam com a carreira do espanhol. Com espaços variados e ambientes interativos, a mostra chama a atenção do público por sua diversidade. Eu imaginei que nós fôssemos encontrar muito mais de Picasso e ficar na vida dele, mas não, nós encontramos também toda a modernidade espanhola. Então faz o quê? Uma riqueza de culturas que você vai ligando e vai sondando, isso é interessante.
A Mostra de Pablo Picasso permanece no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 8 de junho. O espaço pode ser visitado de quarta a segunda, das 9 da manhã às 9 da noite. Em setembro, várias bandas de peso da cena musical embarcam com destino ao Rio de Janeiro para se apresentarem em um dos maiores festivais de música do mundo, o Rock in Rio. Mas os amantes da música que moram em São Paulo não vão ficar de fora dessa. A repórter Amanda Rodrigues tem mais informações. Bom dia, Amanda! Bom dia! A novidade é que a One Republic, uma das bandas mais esperadas para o palco mundo do Rock in Rio, também estará na Terra da Garoa. A Music Concerts anunciou a passagem dos rapazes pelo dia 20 de setembro no Espaço das Américas. Os ingressos variam entre R$ 340 e R$ 90. Além do One Republic, Slipknot, System of a Down, Queen, Katy Perry e Rihanna também estarão no mês de setembro em São Paulo. Amanda Rodrigues, para o MAC Notícias. Obrigado pelo carinho de sua audiência. O MAC Notícias termina por aqui. Tenha um bom dia. Um bom dia e até a próxima edição.